Fala galera, Emílio aqui, bem-vindos ao canal da Lar Suspensões aqui no YouTube. E hoje eu estou fazendo esse vídeo para explicar um problema que eu encontrei nesse amortecedor aqui. Eu postei uma foto lá no meu canal do Instagram, o pessoal ficou bastante curioso, então disse que eu ia soltar um vídeo aqui no YouTube falando a respeito dele, tá? Então eu vou contextualizar aqui o que aconteceu e aí eu vou explicar o que aconteceu com o amortecedor devido ao problema que eu encontrei e o que pode ter ocasionado esse problema na peça do amortecedor, tá? Então, basicamente, qual é o problema? Esse alojamento do coxinha, ele está empenado em relação à haste, tá? Ele trabalha dessa forma na moto. E para quem conhece o amortecedor sabe, o amortecedor ele tem que funcionar subindo e descendo da forma correta. Se ele está empenado isso em relação a isso, ele vai forçar essa haste a trabalhar meio que fazendo uma alavanca, tá? Mas a gente já vai se aprofundar nisso. Então assim, galera, eu recebi esse par de amortecedor aqui umas 2 semanas atrás para eu revisar. Fiz toda a revisão que eu estou acostumado a fazer. Desmontei todo ele como está aqui. Nesse caso só tem um desmontado, o outro está montado. Abri a blindagem aqui. Fiz a limpeza e higienização do cartucho e da válvula de amortecimento. Blindei novamente, tirei o batente de borracha e coloquei a mola no lugar como eu estou acostumado a fazer. Beleza? E aí, montei esses amortecedores e mandei para a oficina que havia me enviado ele aqui. A oficina montou os amortecedores na moto do cliente deles e aí eles saíram testar. Quando ele saiu testar, ele retornou para a oficina e já me mandou um áudio. Ele falou: Emílio, estourou aqui o amortecedor, está vazando todo o óleo. Eu fiquei surpreso, porque eu nunca tive problema com o retentor aqui, apesar de que defeito pode acontecer, eu posso ter montado errado, enfim, algum problema nesse sentido pode acontecer. Mas eu fiquei surpreso de como eu não tinha tido nem vazamento, quanto mais um retentor estourando de uma vez, né? Então, beleza, falei, olha, vai tirando ele aí que eu vou ir buscar e a gente para analisar o que aconteceu. E beleza, fiz isso. Fui lá, busquei o amortecedor, desmontei ele todo novamente. Quando eu peguei o amortecedor, o retentor estava com o lábio virado dessa forma aqui, ó. O lábio ficou virado para baixo, tá? E aí, por óbvio, vazou todo o óleo. Como eu já tinha descartado que pudesse ser problema de retentor, porque eu tinha pego um lote de 16 unidades e esse era o único que tinha dado problema, eu entrei em contato com o meu fornecedor de retentor, ele também é o fabricante, e perguntei o que pode ocasionar isso no retentor. E aí ele me explicou, falou, olha, pode ter 2 motivos principais. Uma pancada muito forte, que aí a pressão lá dentro da peça vai trabalhar de forma desigual e acaba empurrando o lábio do retentor de algum lado ou do outro, né? Porque ele faz uma pressão desigual, fricciona mais o lábio contra a haste que está aqui e aí ele vai virar o lábio. Ou o alojamento onde vai ali o retentor, ele pode estar com alguma ovalização ou imperfeição, e aí ele força o retentor mais de um lado do que do outro, e é o mesmo caso, desse lado que está sendo forçado mais, o lábio vai friccionar mais e vai virar. Quando ele me disse isso, eu parei para me lembrar que quando chegaram esses amortecedores aqui, perdão, eles tinham algumas marcas muito importantes que me chamaram a atenção. Os 2 copos, eles estavam com uma marca muito grande aqui de batida. Na mesma direção, ele estava todo esfregado aqui, como se ele estivesse trabalhando, esfregando em alguma coisa, o que não é normal, porque na posição normal, ele é original da moto, na posição normal dele, ele não esfregaria em nada. E a haste, na mesma direção, tinha uma marca dessa aqui, ó, tá? As 2 hastes, os 2 copos tinham as mesmas batidas, os mesmos esfregados e a mesma marca na haste. Logo, eu imaginei o seguinte, esse copo aqui, que foi o primeiro que virou o retentor, se vocês perceberem, aqui tem uma marca de torto, né? Tá bem ovalizado aqui e aqui mais ou menos, tá? Eu falei, bom, pode ser o copo, apesar de que eu já peguei o copo com ovalização aqui na borda, endireitei, montei e não deu problema. Mas pensei comigo, nesse caso pode ser que ele tenha ovalizado mais para cima e não só na borda. E aí fez com que o retentor virasse o lábio. Bom, legal. O que eu fiz? Tirei esse copo do amortecedor, que estava todo empenado.
Montei esse outro copo aqui, que eu tinha aqui na oficina de reserva. Tá aqui o amortecedor, esse foi o primeiro que virou o lábio, tá? Então tá aqui o amortecedor montado. Meu cliente montou na moto do cliente dele os amortecedores, saiu para testar, andou com a moto, tudo bonitinho, tudo legal. Entregou a moto para o cliente. No final de semana, o cliente foi fazer um rolê aí com a moto, e aí o outro lado, a mesma coisa. Virou o retentor dessa forma aqui. O lábio ficou completamente virado, desse jeito aqui mesmo, só uma parte do lábio, tá? Não é todo o lábio. Bom, aí as coisas, falei, bom, o copo deve estar também ovalizado, vamos averiguar. O copo era esse aqui, fiz as medições aqui no copo, eu olhei, e esse copo realmente, apesar dele ter a marca esfregada, a marca aqui em cima, ele não tinha nenhuma marca maior de ovalização na borda aqui. Eu medi com o paquímetro aqui, estava numa medida tolerável aqui. E aí, falei, bom, aí alguma coisa de estranho tem, porque nesse caso o copo está em ordem. Quando eu lembrei que haviam essas marcas na haste, né, que eu já comentei, eu falei assim, poxa, vamos ver essas hastes. Porque o que pode ocasionar o problema no retentor não é só o alojamento externo, mas o eixo que passa dentro dele, se tiver imperfeito ou tiver algum problema, também faz ele virar o lábio. E aí fui analisar as hastes. Quando eu comecei a olhar para a haste aqui, não sei se vai dar para ver por aí, pelo vídeo, mas esse alojamento ele está torto nesse sentido em relação à haste. E aí, como eu falei lá no início, ele não pode estar dessa forma. Por quê? Imaginem que o amortecedor, olhando na lateral da moto, a moto está aqui nesse sentido, aqui é a lateral da moto. Ele tem que trabalhar reto, ou na posição aqui, mas reto, no sentido de que um olhar em relação ao outro tem que estar alinhado, trabalhando da forma correta. Quando ele empena desse jeito aqui, a hora que você prende na moto, em vez de ele ficar exatamente paralelo à moto, vamos exagerar aqui, ele pode ficar assim ou ele pode ficar assim. Só que a parte de cima dele está presa e está reto, está ali paralela à moto. E aí você imagina que ele vai trabalhar assim ou vai trabalhar assim dentro do copo do amortecedor. E aí nesse caso, gente, não é muito difícil imaginar que você tem a bucha deslizante aqui, o retentor aqui, funcionando lá. Se ele está trabalhando com a parte de cima fixa e paralela à moto e a parte de baixo ela está levemente aberta para um lado ou para o outro, ele vai começar a fazer uma maior fricção, tanto na bucha quanto no retentor, de um lado só. E aí pode explicar esse lábio que virou do amortecedor, do retentor, perdão. Tá? Então, usando toda essa lógica, pensando nisso, eu falei, bom, descobrimos o problema. É a haste que está empenada. E não só isso, analisando as fotos, dava para ver que aonde o lábio virou, ele estava exatamente alinhado com a marca da haste, nas duas vezes. Ou seja, tudo leva a crer que esse empeno do alojamento do coxim em relação à haste é o que está fazendo virar o lábio do retentor. E aí, quando eu postei esse empeno lá no Instagram, na conta minha no Instagram, né? Então, por favor, sigam eu lá, Lar Suspensões, no Instagram, pode me seguir lá, por favor. Quando eu postei isso lá, a galera veio falar, pô, mas o que pode causar isso? E aí é uma outra parte do assunto. Então, o prejuízo que o amortecedor teve foi de virar o lábio do retentor, e o motivo que causou esse dano à parte do amortecedor, basicamente, eu acredito, olhando para tudo que estava lá na moto e a situação que a moto andou, ela tinha um rebaixador de suspensão antes. Então, se vocês perceberem, quando você põe essa marca aqui exatamente paralela ao chão, o amortecedor ele fica bem inclinado, tá? Ele, aqui olhando na lateral da moto. E assim, o que acontece, gente? Os amortecedores, eles são projetados para trabalhar numa determinada angulação. Esse aqui trabalha mais reto. Nas Sportsters, eles trabalham um pouco mais deitado. Nas Dynas, mais deitado ainda. Só que as pessoas, eu já vendi amortecedor desse aqui para usar em Sportster e em Dyna. Eu usava um amortecedor desse aqui na minha Sportster e nunca teve problema. O que pode ocasionar ele trabalhar um pouco fora de posição, um pouco mais angulado? Ter um desgaste prematuro aqui, de bucha deslizante, de retentor, ou até do cromo. Porque você vai trabalhar com ele fora da posição, ele vai dar uma leve forçada
nessa parte aqui, porque ele está preso lá em cima, preso aqui embaixo. A tendência dele é fazer essa flexão aqui, e aí ele vai trabalhar, entre aspas, atravessado aqui na bucha e no retentor, causando aí um desgaste às vezes um pouco mais rápido. Só que assim, eu rodei 2 anos na minha moto com esse amortecedor, nunca aconteceu nada. Eu tenho cliente que já rodou 5 anos com o amortecedor sem vazar. Portanto, o fato só dele trabalhar fora de posição não é assim tão prejudicial para ele, não é nada muito importante. No entanto, rebaixador de suspensão é uma outra história, porque você não está prendendo o amortecedor nos locais de fixação projetados na motocicleta. Para quem conhece o rebaixador de suspensão, eu vou simular aqui como se essa peça aqui fosse o rebaixador. Então aqui você tem o furo de fixação original do amortecedor, e aqui ele tem um outro furo de fixação para fazer o quê? Em vez do amortecedor trabalhar aqui reto, em cima você mantém a fixação original, e embaixo você leva ele mais para trás, e aí a altura linear entre os dois olhares, tanto aqui debaixo da haste quanto do copo lá em cima, ela diminui, porque ele não está mais trabalhando aqui, ele está trabalhando aqui, certo? Então ele rebaixa a traseira da moto. Quando você usa esse dispositivo, olhando por trás na moto, ele vai estar lá preso assim, ó, beleza? O que pode acontecer? Esse dispositivo, ele pode estar mal gabaritado, então ele pode estar torto assim, ele pode estar torto assim, ou até torto assim, certo? Nessas posições. Fazendo com que o amortecedor instalado nele force o alojamento do coxim, a haste e o restante do amortecedor. E aí, nesse caso, vocês podem ver que ele até chegou a bater a haste em alguma parte da moto, provavelmente foi até no próprio rebaixador de suspensão. Por quê? Ele está trabalhando fixo lá em cima, aqui embaixo ele está trabalhando aqui, o braço oscilante, quando você passa no buraco, ele sobe, certo? Aqui fazendo um movimento exagerado, tá? Ele subindo, aonde que ele vai bater aqui, ó? Ele vai bater na haste, certo? Ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai afundar, o braço vai subir e ele vai fazer esse movimento, exagerando, tá, gente? Logo, eu imaginei. Esse rebaixador utilizado na moto, aliado às vezes à falta de pressão correta no amortecedor, levaram ele a tomar essas pancadas aqui. E aí também mostra que o cara que andava com a moto, ele também era vida louca. Passava em buraco daquele jeito, lombada e valeta. Porque uma pancada dessa aqui, por mais que bata em alguma coisa, para fazer uma pancada nessa profundidade aqui, tem que ser uma pancada caprichada, certo? E as marcas que tinham ali no copo também não eram pequenas. Então tudo levou a crer que o problema é esse empenamento, porque para quem conhece, que sabe matemática aí, quando você tem um desvio, o desvio ele é proporcional à distância que ele tem. Então imagine o seguinte, esse amortecedor está lá na moto fixo, né? Ele está empenado, então nesse caso aqui, ó, ele está empenado assim, vou exagerar, tá? Ele está fixo na moto, a moto está aqui, ele está trabalhando assim, pelo ângulo que está aqui. Aí você imagina o seguinte, esse ângulo em relação a essa face da haste, eu medi aqui 1,5 graus. No entanto, para quem conhece o desvio, esse desvio ele vai aumentando conforme essa linha vem crescendo. Então, quando chega aqui na posição de trabalho do retentor, que ele trabalha mais ou menos na média aqui assim, ó, quando a moto está lá montada, quando o amortecedor está montado na moto, você imagina ele trabalhar assim, o retentor está reto aqui, ele está forçando o retentor. O que vai acontecer? Aonde ele está pegando no lábio inferior, no lábio superior mais, que é esse lado aqui, ó, que é justamente o lado da marca da haste, ele vai acabar virando, porque ele está friccionando mais aqui. Então, por esses motivos, tudo me leva a crer que depois das pancadas que ele levou e ele acabou empenando, agora na hora que você monta um retentor novo, que está bem justo, ali na haste, ele vai acabar friccionando demais e virando o lábio do retentor, tá? Então, foram esses os fatores que me levaram a crer que esse problema do lábio virar nesse amortecedor e o empeno foi por motivo do rebaixador de suspensão e o retentor virar o lábio foi por motivo da haste estar empenada. Beleza, gente? Espero que eu tenha esclarecido bem aí para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Peço que se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, por favor. Peço também que se inscrevam lá no canal do Instagram, Lar Suspensões também.
Ativem as notificações, comentem, interajam aí embaixo no chat aí. E sempre que eu puder, eu vou responder as dúvidas do pessoal, igual eu respondo lá no Instagram, vou tirar dúvida, vou passar informação, vou auxiliar no que for preciso, beleza? E é isso. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final aí. Valeu, um abraço.